Louvado e agradecido seja o nosso Deus. A graça e a paz de Cristo esteja com cada irmão, cada irmã. Vamos prosseguir hoje com o Evangelho de Marcos. O Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Marcos está apresentando o Rei e Marcos está apresentando o reino deste Rei. Este Rei que foi precedido por João Batista, este Rei que foi batizado, este Rei que foi tentado, venceu a tentação ali no deserto, dos 40 dias que ele passou. Esse Rei que, cheio do Espírito, saindo do deserto, escolhe homens para o seguir. 4 homens o seguem inicialmente. Ele vai a uma sinagoga e ali ele mostra que tem autoridade. Ele começa a mostrar a autoridade dele. Ele começa a mostrar que tipo de rei ele é. E ele é um rei que tem autoridade sobre os demônios. Ele é um rei que tem autoridade sobre os espíritos malignos. Ele é um rei que tem autoridade sobre as enfermidades. Ele cura a sogra de Pedro. Ele é um rei que tem autoridade para perdoar pecado. Ele perdoa o paralítico. Ele é um rei que tem autoridade para dar autoridade a outros para expulsarem demônios, e assim ele chama também os 12, os apóstolos. Enfim, ele vai mostrando essa autoridade que ele tem, ele vai mostrando que ele é Deus. O rei deste reino é o próprio Deus feito homem. Jesus é Deus feito homem. O Deus que nós adoramos se chama Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Deus, ele é divino. Mas ele também é humano. E ele, sendo divino e sendo humano e sendo mestre, ensinava através de parábolas. Foi isso que nós vimos na última pregação, há 15 dias atrás, se não me engano. E ali o Senhor falou a parábola do semeador, o Senhor falou a parábola da candeia, o Senhor falou sobre o homem que lança a semente, não sabe como é que ela se torna uma planta, falou sobre a parábola do grão de mostarda. Tudo isso para dizer e para explicar como é que é esse reino que nós fazemos parte. Porque, irmãos, nós não somos mais do mundo, nós somos do reino de Deus. Se algum desavisado aqui ainda estiver no reino do mundo, pelo amor de Deus, clame a Jesus por salvação, porque ele te tira do império das trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado. Essa é a obra de Deus, tirar a gente de um reino e colocar em outro. E esse é o reino de Deus explicado por Jesus, e Marcos escreve muito bem tudo isso. Até agora o Senhor está ensinando por ações suas, curando, expulsando demônios, né? Perdoando pecados, mostrando que é Senhor do sábado também, ele mostra isso, né? E que tem essa autoridade toda, porque ele é Deus. E deu essa autoridade aos discípulos, mas ainda os discípulos não estão vivenciando a prática. Todo curso tem teoria e tem prática. Então, o trecho de hoje, o Senhor Jesus vai levar os discípulos para viver uma aula prática. Não vai ser somente uma aula em que ele fala e eles escutam, em que ele diz alguma coisa sobre o reino de Deus para que eles aprendam. Eles vão vivenciar uma experiência com Jesus. E Jesus vai proporcionar essa experiência para eles, para que eles aprendam ainda um pouco mais sobre o quê? Sobre o reino de Deus e sobre o rei desse reino. Eu estou aqui pensando que nós deveríamos... Toda vida que eu venho pregar, irmãos, eu sinto uma pontada dentro de mim, me denunciando, me dizendo o quanto eu não estou caminhando como deveria, porque nós deveríamos caminhar muito mais, querendo entender mais esse reino e querendo saber mais quem é esse rei. Mas eu pego muitas vezes, vendo os meus irmãos, as pessoas que estão ao meu redor, muito voltadas para o reino daqui, muito preocupadas com as coisas deste mundo, muito sufocadas pelas angústias desta terra, muito atarefadas, muito Marta, entendeu?
inquietas e cheia de atividades e de preocupações com muitas coisas, mas não estão pensando tanto no reino de Deus e no rei deste reino que é o Senhor Jesus. E que maravilha seria se nós tivéssemos mais tempo, dedicássemos mais a nossa vida ao reino de Deus e ao rei deste reino. E esse é o desejo de Jesus para nós. E é tão chato, irmãos, é tão triste a gente olhar para a nossa vida. Olha aí para a sua vida, né? Faça uma autoanálise, como a gente faz aqui nos dias de ceia, e veja o quanto esse reino faz parte da sua vida, o quanto você faz parte desse reino, o quanto você pensa nele, neste reino, no seu dia a dia, o quanto você pensa no Rei Jesus. Ou nós passamos o tempo todo pensando nos nossos problemas e como é que nós vamos resolvê-los? Como é que eu vou melhorar de vida? Como é que eu vou conseguir vender? Como é que eu vou conseguir comprar? Como é que eu vou conseguir comer? O que eu vou comer? Porque notem que quando Jesus falou sobre isso, ele não falou de preocupações sobre comer ou não comer. As pessoas têm preocupações sobre o que vão comer, porque não quer comer qualquer coisa. O que vão vestir, porque não quer vestir qualquer coisa. E ninguém aguenta quando Paulo diz assim: olha, se você tiver o que comer, o que vestir, com isso esteja contente, né? E ninguém aguenta quando ouve Jesus dizer para o jovem rico: olha, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres e depois me segue. Essa palavra é para todos nós, não literalmente, mas nós temos que nos desapegar de tudo e ir e seguir Jesus. E eu fico sinceramente assim, eu fico constrangido quando eu venho pregar. Eu fico constrangido porque muitas vezes eu não vejo isso acontecer assim no nosso dia a dia. Inclusive na minha vida. Então essa pregação nesse momento é uma confissão, é um pedido ao Senhor de misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós e nos faz viver mais o teu reino, sem termos medo de sermos chamados de fanáticos. Já houve um tempo que os crentes eram chamados de fanáticos. Talvez eles vivessem muito o reino de Deus nessa época, não é? E hoje nós estamos muito misturados com o mundo, irmãos. E essa mistura com o mundo que eu falo não tem a ver com uma mulher usar um batom, ou um brinco, ou, sei lá, um homem jogar um futebol, né? Não sei se tem alguém aqui que não gosta de futebol, eu gosto. Não sei se tem algum estrangeiro que gosta de futebol aqui. Inclusive, é de uma nacionalidade que eu queria ele no meu time. Não se trata disso, se trata de a gente pensar como o mundo, entendeu? Pensar como o mundo, querer o que o mundo quer, sabe? Viver uma vida de correria para escapar. Ah, porque eu quero uma melhoria de vida. Ah, porque eu quero fazer o meu pé de meia. É porque eu quero juntar tesouros na terra. Tudo que Cristo disse para não fazer, a pessoa quer fazer. Quem assim está, não está no reino de Deus. Mas sabe o que é que bota a gente para dentro do reino de Deus bem ligeirinho? É quando o Senhor nos aperta. Hoje eu estava falando isso aqui de manhã. Eu passei por essa experiência, e os irmãos devem ter passado também. A gente fica bem santinho, né? E a gente melhora quando o Senhor nos aperta, quando Ele permite tribulação, quando Ele permite angústia, quando vem sobre nós um espinho, quando vem sobre nós algo para nos humilhar. Aí nós entendemos, só no Senhor há salvação. Não era no dinheiro, não era nos relacionamentos, não era nas coisas, nos meus sonhos, nos meus planos. É no Senhor que está a minha realização. Mas para eu entender isso, eu preciso passar por situações. E o Senhor Jesus fez os discípulos passarem aqui por uma situação. E nós vamos aqui a partir do verso 35, depois que ele termina de ensinar por parábolas. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, note que Marcos diz que já era tarde. Para Marcos era tarde. Para os homens pode ser tarde, mas quem decide o horário, quem decide se vai agir ou não é Jesus. Às vezes você diz, já é tarde, mas o Senhor Jesus ainda tem planos contigo.
ainda tem planos contigo. E todas as vezes que vocês ouvirem este pregador aqui falando em planos, vocês pensem em redenção, regeneração, alguém ser cheio do Espírito, alguém ser transformado, alguém ser convertido. Plano de Deus é isso aí. Não tem essa história de, Deus tem plano contigo para tu ser o gerente, para tu ser o dono. Nada a ver. Não tem isso na Bíblia. Então o Senhor tem planos para nós. Não é tarde. Para eles era tarde, mas para Jesus não era. E Jesus disse, vamos nos movimentar. Vamos passar para outra margem. Vocês acham que está tarde, mas não está tarde não. Não está tarde para passar para outra margem, entendeu, irmãos? Eu nem sempre gosto de olhar para os textos bíblicos de uma maneira muito simbólica, muito alegórica, não. Mas não dá para você fugir dessa simbologia aqui. Jesus mandando passar para o outro lado. Saia do lugar que você está e vá para outro lugar. Você está satisfeito do jeito que você está? A posição que você está ocupando? E o que eu estava falando aqui antes? É que talvez alguns de nós aqui não estejamos no reino de Deus, irmãos. Entremos no barco com Jesus e vamos junto com Ele para o seu reino. Ele quer nos levar para o seu reino. Jesus está sempre em movimento. Ele quer se movimentar. O nosso Deus é um Deus de movimento. Eu me lembrei até dos nossos irmãos pentecostais que falam de um varão do movimento. Não sei se quando eles falam disso estão se referindo àquela passagem do tanque de Betesda. Se tiverem, aí eu não concordo. Mas Jesus é um varão de movimento mesmo. Por quê? Porque ele disse que ele é a verdade, ele é a vida, mas ele disse que também é o quê? Caminho. Caminho tem a ver com o quê? Um movimento. Então Jesus chama, vamos passar para outra margem. Cada um de vocês aqui que estão me olhando assim com esses olhinhos, Jesus está convidando e dizendo assim, vamos passar para outra margem. Vamos para outro nível. Vamos nos aprofundar mais. Por que você quer ficar aí onde você está, nesse lugar de espiritualidade desnutrida que você se encontra? Se é que você se encontra. Vamos comigo, vamos junto a mim passar para outra margem. Eu quero levar você para outro lugar. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Então, para a gente ir, a gente precisa se despedir de alguma coisa, né? Porque se a gente não vai, ou se a gente não foi ainda para esse novo nível de espiritualidade, se a gente está num lugar espiritual errado, não é, desnutrido, é porque tem alguma coisa que a gente está apegado ali. E o texto diz que a gente tem que se despedir disso aí. Mas se eu passar a viver uma vida de oração mais profunda, eu vou perder tal e tal coisa. Se eu passar a ler mais a Bíblia, eu vou estar ocupando esse tempo que eu poderia estar fazendo tal e tal coisa. Se eu decidir entrar em um seminário para estudar a palavra do Senhor, a fim de me tornar um obreiro para o reino de Deus, eu vou estar perdendo tantas outras possibilidades da minha vida. Eu preciso me desvencilhar destas coisas. Eu preciso me despedir da multidão. Quando Jesus me chama para outra margem, tem coisas que me seguram na margem onde eu estou. Quando Jesus me chama para o outro lado, tem coisas que me seguram do lado onde eu estou. Pois se despeça disso. Se você não se despedir, você não vai. Se você ficar olhando para as coisas daqui, você não vai. Jovem rico de novo. Vende o que você tem, dá para os pobres e me siga. E ele
simplesmente baixou a cabeça, se afastou, porque tinha muitas riquezas e era apegado a elas. Jesus estava dizendo o que para ele? Vamos para outro lado, vamos para outra margem, vamos comigo. Mas ele não quis se despedir da multidão das suas riquezas. De que multidão você precisa se despedir? Não é? Que o Espírito de Deus fale aí a você. Eu faço essas perguntas, irmãos, porque na maioria das vezes Deus já nos falou. Na maioria das vezes você já sabe onde é que você está errando. Dificilmente alguém chega angustiado diante de um pastor, de um conselheiro, dizendo assim: eu não sei se eu estou fazendo certo. Ele sabe. Ele sabe. Dificilmente a pessoa chega assim: olha, porque é o seguinte, eu conheci uma pessoa no meu trabalho e eu estou com um sentimento aí me desenvolvendo aí com ela, com ele, sei lá, e o senhor sabe que eu sou casada, mas o sentimento está muito forte. Você sabe que essas coisas de sentimento ninguém manda no coração. Essas ideias são do reino das trevas. Aí a pessoa chega com essa conversa e pergunta: e será que é certo, será que é errado? Ela sabe que o certo é permanecer com a família. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma pessoa que estava nessa situação e que havia abandonado a sua esposa e que dizia para mim: mas eu desejo voltar para a casa da minha esposa, para a minha casa, para voltar a estar com ela. E ela quer, e eu quero também. E eu digo: por que você não vai? E ele dizia: é porque é tão bom lá com a outra pessoa. É tão bom, você não sabe como é bom. Uma coisa assim que eu nunca senti. Mas você sabe, né, o que é o certo? Perguntava eu. E ele dizia: sei. O que você acha que é o certo? O certo é eu voltar para minha esposa. E depois volte. Não, mas eu estou orando. Está orando como? Eu estou orando pedindo ao Senhor que tire esse sentimento do meu coração. Eu digo: foi ele que colocou aí? E foi ele quem colocou aí esse sentimento? Não foi você quem alimentou, não foi você quem cultivou, não foi você quem incrementou, não foi você quem atiçou, não foi você quem aprofundou? Pois trate de sair com sentimento e tudo, e sofra lá com a sua esposa, sofra essa saudade, sofra esse desejo, sofra essa vontade de estar com a outra pessoa. Sacrifique-se, esmurre o seu próprio corpo, como disse Paulo, e o Senhor te dará vitória. Vocês creem assim, irmão? Te dará vitória, porque vitória aqui para nós, aqui nessa igreja, é vitória sobre o pecado. Para nós, vitória é vitória sobre o pecado. É claro que a gente gosta de ser curado aqui nessa igreja, amém? Ou vocês gostam de ficar doente? Mas alguém pode, doente, ir até o óbito, falecer, morrer, dormir do Senhor, e dormiu vitorioso, sim ou não? Né? Foi vitorioso, venceu, mesmo morrendo. Né? Às vezes a gente canta aquele cântico lá do Voz da Verdade: não há doenças nem culpas que fiquem de pé. Às vezes, irmãos, a gente canta por força de expressão, mas tem doença que fica de pé diante de nós. Tem não? Tem ou não tem? Minha mãe morreu, eu tinha 17 anos de idade. Ela teve um câncer, oraram, jejuaram, foram lá em casa, fizeram vigília. Não foi da nossa igreja, gente de muitas igrejas, profetizaram e disseram tanta coisa, e ela morreu. Mas eu creio que ela morreu vitoriosa. A doença ficou de pé diante de nós, mas ela foi salva, eu creio assim. Eu creio. Agora, o pecado não fica de pé diante de nós, por causa do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é por causa de nós, é por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele quer nos levar para esse lugar. No reino dele é assim, é um reino de vitória sobre o pecado. E aí, para isso você tem que se despedir. Do que é que você tem que se despedir? Olha,
Que pergunta do Espírito Santo para nós. Todos nós, inclusive para mim. Ao que você está se agarrando? Tem gente que fala assim, ó, eu não sou apegado a nada. Mas é apegado a si. Geralmente quem diz que não é apegado a nada é apegado a si. É apegado à própria personalidade. É apegado ou apegada às próprias características. Eu não deixarei de ser assim quem sou. Quem quiser que me engula do jeito que eu sou. Eu não vou deixar de ser assim. Se você não me suporta, azar o seu. Isso é conversa de crente, irmão? Isso é conversa de quem está no reino de Deus? Não é? Então, momento OLX, desapega, né, meu irmão? Desapega de tudo, inclusive de si. Jesus, no momento mais profundo e básico de uma ordem desse tipo, ele falou assim: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Aí tem gente que pensa assim, irmão, por favor, nunca mais interprete cruz como alguém que está lhe dando trabalho. Não faça isso. Às vezes a pessoa tem uma criança com uma enfermidade grave, com necessidades especiais, e eu já vi alguém dizer assim, pai, cada um carrega a sua cruz. Pelo amor de Deus. Aí chama a criança doente de cruz. Ou então um marido que perturba, né? Aí a pessoa diz assim, essa aqui é a cruz também. Não é isso. Quando Jesus falou de cruz nesse texto, ele quis dizer o seguinte: cruz, tem que pensar, o que é cruz? Um instrumento de morte. Ele disse, você vai ter que negar a si mesmo, ou seja, você vai ter que matar o seu eu. Só que esse eu vai querer ficar sempre querendo o quê? Reviver. Retomar o controle. Aí você já precisa estar com o quê? Uma cruz para crucificá-lo. Você tem que ser crucificado todo dia. Quando você quiser aparecer, cruz em você. Quando o teu eu quiser aparecer, crucifica ele. Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí depois de dizer isso, foi que ele disse, então vem e segue-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você não tomar a sua cruz, você não vai conseguir me seguir. Porque o seu eu vai querer voltar. E se você não crucificá-lo, você vai desistir de mim. Vai desistir de me seguir. Vai querer estar no outro reino. No outro reino não pede cruz. O outro reino não pede que você se negue. O outro reino diz assim, a vida é só essa. Vamos aproveitar. Hoje o tempo voa, não é, pastor Queiroz? Você disse que o mês de dezembro voa, né? Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, né? Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. O que é isso, irmãos? Isto é, o livro de Lulu Santos, capítulo 5, versículo 3, do reino das trevas. Nota, irmãos, eu não sou o tipo de pessoa que eu gosto de música. Sou contra ouvir todo tipo de música, não. Mas você precisa estar atento às ideias. Olha essa ideia que está nessa música. Olha a ideia, o tempo voa. O tempo está escorrendo pelas mãos. O tempo não volta, né? Então, vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Aí uma música dessa para uma pessoa que está com vontade de enfiar o pé na jaca, aí ela vai com tudo. Né? Como a gente diz aqui do Ceará, de cair na bagaceira, aí ela vai com tudo.
São os convites que estão na cultura e que demonstram como funciona a mentalidade do reino do mundo. E Jesus vem para contrapor isso daí. Jesus diz assim: a vida que existe só há em mim, só vale a pena viver se for em Cristo. Só Ele tem vida abundante para nos dar. Para onde nós iremos? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida. E nós não nos preocupamos com o tempo, se ele está voando, se está escorrendo pelas mãos, porque nós sabemos que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Viverá eternamente. Então, quem tem a eternidade prometida, não se preocupa com o tempo. A não ser no sentido da urgência da missão. Aí sim a gente se preocupa da urgência da missão. É tempo de ceifar, não é? E tu sem vacilar. Tem essa música, né? Tempo de cegar. Cegar ali é com S, que é a mesma coisa de ceifar, colher. Tempo de colher. E você sem vacilar ainda fica dizendo, ainda não é tempo. A gente fica dizendo que não é tempo, mas o Senhor diz, mas os campos já estão brancos. Vai pregar o meu evangelho. Mas antes disso, quem tem que sair para pregar esse evangelho é gente que tem que estar dentro do reino de Deus. Que nós estejamos dentro desse reino, pelo amor de Deus. Senhor Jesus, nos coloca nesse reino. Ó Deus Pai, nos coloca a força no teu reino. Nos agarra com as garras da graça e nos coloca dentro desse reino, Senhor. Porque se for pela nossa escolha, parece que a gente não vai não. Coloca-nos, Senhor, no teu reino. Despediram a multidão, levaram Jesus como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então, mesmo eles despedidos, mas os barcos foram atrás. Não atrás desse Jesus aí, porque esse homem é diferente. E aí se levantou um grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Uma grande tempestade ali no mar da Galileia, né? Também chamado Lago de Tiberíades, também chamado Lago de Genezaré. Não era um mar, era um lago. Tem um apelido de mar, né? Chamado de mar por ser muito grande. E era um lugar onde costumava ter mesmo tempestade. E é de noite, é pior ainda. E Jesus sabia que isso ia acontecer. E Jesus os levou para lá, porque Jesus queria continuar ensinando. Percebem? Porque ele já vinha ensinando através de parábolas. E agora ele vai ensinar através de uma tempestade. As tempestades que nós passamos trazem lições importantes para nós. Mostram quem nós somos e mostram quem Jesus é. Porque muitas vezes, quando a gente não passa por tempestade, a gente acha que a gente é indestrutível. Tem gente que se acha inabalável. Tem gente que acha que nada me abala. Né? Mas quando vem o temporal, quando vem a tempestade, a pessoa percebe a fragilidade dela. E louvado seja Deus por isso. E ela percebe a divindade do Cristo. E louvado seja Deus por isso. Essas ondas arremessavam contra o barco já estava se enchendo d'água, a coisa estava se complicando. A coisa já se complicou na sua vida, né? Na minha também. Acho que todos nós aqui já temos uma certa idade em que a gente pode dizer que passamos momentos em que a coisa se complicou. Todos nós enfrentamos tempestades, mesmo obedecendo a Jesus. Porque eles estavam nesse barco, atravessando para o outro lado, debaixo de uma palavra de Jesus. Jesus foi quem mandou, e eles obedeceram. Mas isso não evitou a tempestade. Então, quando vem uma tempestade sobre a sua vida, não venha com essa historinha, esse pensamento de pensar assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu acho que eu estou fazendo uma coisa muito errada, porque está acontecendo, está tudo complicado na minha vida. Notem aqui homens que não estão fazendo nada de errado. Eles estão
obedecendo uma ordem de Jesus. E mesmo assim a tempestade vem sobre a vida da pessoa. Na verdade, irmãos, é até meio assim o contrário, porque quando o mundo favorece muito a gente, quando o mundo está colaborando conosco, como dizem os... É porque eu não quero ofender, mas como dizem os estúpidos, eu vou chamar assim mesmo, os estúpidos, eles têm uma ideia, uma das ideias dos estúpidos é achar que o universo é uma entidade. O universo vai me favorecer. Já ouviram isso? O universo conspira a meu favor. O universo está colaborando comigo. Pelo amor, o universo não sabe nem que existe. E se o universo soubesse que ele existe, que o universo não é gente, ele não saberia que a gente existe. O universo não está nem aí para nós. O universo é um conjunto de galáxias, de estrelas, de gases espaciais, de tanta coisa aí, uma imensidão que foi criada pelo nosso Deus. Então tem nada a ver. Tem gente que fala assim: ó, o universo está conspirando a meu favor, o mundo está indo a meu favor. Quando o mundo está indo ao seu favor, você tem que se preocupar e parar e pensar assim: será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? A minha vida está muito fácil. Quando a sua vida estiver muito fácil, você precisa parar e perguntar: será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque Jesus não prometeu vida fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. E nesses momentos de vida fácil, a gente se acha, né? A gente acha que não. Ah, agora sim, agora eu cheguei lá. Eu sou o cara, eu sou bom. Está dando tudo certo. Estou com saúde, estou com dinheiro, graças a Deus. Eu estou musical hoje, né? Para mostrar um pouquinho também do pensamento do mundo, das ideias do mundo, em um de seus aspectos, que é no aspecto cultural e musical. Está tudo lá, as ideias, né? É tudo que as pessoas querem. E você e eu, que somos do reino de Deus, muitas vezes, pode confessar, nós também, o que nós mais queremos é saúde e dinheiro. O que mais nos perturba, o que mais nos tira o sono é quando não temos saúde ou quando não temos dinheiro. E não era para ser assim. O que mais deveria nos perturbar seria: como eu vou agradar o meu mestre? Onde o meu mestre me quer? Como eu farei para ser mais parecido com ele? Como eu vencerei os meus pecados? Era isso que devia ocupar a minha mente. Como eu cumprirei a missão que ele tem para mim? Era isso que devia ocupar a mente de vocês, irmãos, e a minha também. Era isso que devia fazer a gente perder o sono. Era isso que a gente via na vida daqueles homens cujas biografias foram publicadas e nós temos acesso a algumas delas, pessoas que choravam e diziam assim: Senhor, dá-me a China. O homem pedindo a China, mas não era no sentido dele dominar, era no sentido de que o Senhor me usa para que eu evangelize aquelas pessoas ali. Passava dias e dias preocupado com isso. Você já se preocupou com alguma coisa parecida assim, irmão? Não sei você, mas em mim dá vergonha. Quando eu paro para olhar as minhas preocupações, eu fico com vergonha, eu fico constrangido. Senhor, nos transforma. Senhor, nos leva para uma outra margem. Quase que eu estou pedindo: Senhor, nos coloca numa tempestade, mas até isso eu fico com medo. Mas eu pedindo ou não, Ele coloca, para que a gente possa aprender. Jesus estava lá dentro do barco, na popa, parte de trás, dormindo no travesseiro, que é um travesseiro que sempre tinha mesmo nos barcos ali. E Jesus estava dormindo. Enquanto a tempestade estava rolando, Jesus estava dormindo, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus.
E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Me lembrei de Marta. Marta de novo aparecendo aqui. O Senhor não se importa que eu sirva sozinha? As pessoas ficavam com um negócio de reclamar com Jesus para poder se favorecer. E já vem logo com um juízo de valor feito. Jesus não se importa comigo. Você já pensou isso? Alguém aqui já deve ter pensado isso. Eu acho que o Senhor não gosta de mim. Eu acho que o Senhor não se importa comigo. Não é mais para você pensar assim não, porque na Bíblia está muito claro o ensinamento. O Senhor se importa conosco, mas não é do jeito que você pensa. Não é do jeitinho que você quer, que Ele vem, que Ele age. Ele é quem escolhe a forma como Ele vai agir. E aí, depois dessa pergunta, o Senhor desperta. E o Senhor, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Essas palavras são as mesmas que ele disse ao homem endemoniado lá na sinagoga. O que faz a gente pensar, mesmo sem ter certeza, que essa tempestade poderia ser uma ação demoníaca. Poderia ser. Porque ele repreendeu. Entendeu? Não estou lhe dando certeza, mas existe uma evidência. Repreendeu, ele brigou. E Jesus não tem por que brigar com o mar. Porque o mar não é inimigo de Jesus. Jesus não tem por que brigar com o vento. Porque o vento não é inimigo de Jesus. Então ele brigou com alguém. Ele repreendeu algum ser. É uma possibilidade. Principalmente se você pensar que quando eles chegaram do outro lado, a única coisa que ele foi fazer do outro lado foi expulsar uma legião de demônios que habitava em um gadareno. A única coisa, ele fez isso e voltou. Então ele estava indo para uma espetacular libertação. Tinha no mínimo 6.000 demônios naquele homem, que nós vamos, se o Senhor permitir, ver na próxima pregação, no capítulo 5. E ele foi lá só para fazer isso. Então, o mal, as legiões do mal sabiam que Jesus estava indo para lá. É possível que essa tempestade possa ter sido levantada de forma maligna. Lembram de Jó, quando Deus deu permissão a Satanás? Jó perdeu os seus filhos como? Não foi um teto, uma construção que caiu sobre eles? E não caiu porque veio um vento? Quem foi que gerou esse vento aí? Né? Porque Satanás, na verdade, não gera nada, não cria nada, porque o vento era só o ar. Isso aí a gente aprendeu desde a primeira série. O que é o vento? É o ar em movimento. Então, o ar já estava criado, o diabo só movimentou. Pode ter acontecido isso ali também. Mas como nós sabemos, o Senhor usa até o diabo para concretizar os seus planos, para fazer a sua obra. E ali com Jó houve crescimento. E aqui com eles também vai haver. Ele repreende o vento, ele repreende o mar, ou o que estava por trás disto, e pergunta. E agora repreende os discípulos. Pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Interessante essa pergunta. Pode parecer até estranha. É como se Jesus estivesse falando assim: não era para vocês terem me chamado. Primeiro era para vocês terem ficado tranquilos por saber quem estava com vocês aqui. Vocês ainda não têm fé que eu sou o que sou, porque Jesus é o que é. Jesus é o eu sou. E ele já vinha mostrando isso para eles. E ele pergunta: mesmo depois de mostrar tudo a vocês, vocês ainda não sabem quem eu sou? Vocês ainda não têm fé? Entendam, a fé que Jesus fala não é a fé de abrir a boca e repreender o mar, abrir a boca e repreender o vento, mas a fé que acredita, que tem certeza: este homem que está aqui dormindo não é somente um homem, ele é Deus. Esta é a fé que eu creio que Jesus estava cobrando deles. E ao mesmo tempo, eles já tinham recebido autoridade para repreender demônios, sim ou não?
Ao mesmo tempo, nós podemos tirar essa lição aí. Jesus já tinha dado a eles a condição, eles mesmos poderiam ter repreendido aquela tempestade. Isso é uma lição importante para nós. Porque tem muita coisa que a gente está querendo que Jesus resolva, e ele está dizendo assim, pois eu quero que quem resolva são vocês. Ah, esse irmãozinho está sofrendo, Jesus, eu quero te apresentar ele. Aí Jesus diz assim, pois eu quero apresentar ele para você. Vai cuidar dele. Amém? Eu te dei a condição de cuidar dele. Não é vá cuidar dele porque você é melhor do que eu, ou porque você é igual a mim, mas é porque eu habito em você. Jesus habita em nós ou não? Em nós quem? Os que estamos no reino. Inclusive, de certa maneira, dá até para a gente dizer que Jesus, ele não está aqui. De certa maneira, ele está aqui porque ele disse, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas, de certa maneira, ele não está aqui porque ele falou assim, eu preciso ir. Escute bem, para você não sair daqui sem entender. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, quem é que está aqui? O Espírito Santo, que também é chamado de o Espírito de Cristo. Portanto, Cristo está aqui através do seu Espírito. E não é aqui não, irmãos, é aqui dentro de cada um de nós habita o Espírito de Cristo, para que as obras que ele fez, nós façamos também. Para que aquilo com o que ele se preocupou, nós nos preocupemos também. Para que o tipo de gente de quem ele cuidou, nós cuidemos também. Isso faz um eco com o que disse João. João ou foi Tiago? Foi Tiago. Ele disse assim, alguma coisa assim, chega uma pessoa e te pede uma ajuda, e não tem o que comer, e não tem o que vestir, e você diz assim, vai em paz e que Deus te abençoe. Ora, o que tu fizestes? Nada. Não, mas eu entreguei a pessoa para Deus cuidar. Não, sim, mas Deus entregou ela para você cuidar. Não, mas eu não tenho condição de cuidar. Quem sou eu? Você não é nada, mas o Espírito de Cristo habita em você. Ainda não tendes fé nisto? Pois se não tendes, passeis a ter. O Espírito de Cristo habita em você, para que você resolva coisas que o Senhor quer que você resolva, para que você cuide de gente. Muita coisa é resolvida na igreja entre os irmãos, sabe por quê? Porque o Espírito de Cristo habita em cada um. Por isso que nós devemos falar uns para os outros as nossas necessidades, nossas dores, compartilhar, repartir o que estamos sofrendo, porque assim o Espírito de Cristo que está em nós fará a gente se mover em direção àquele que sofre, para dele cuidar e para ele abençoar. Eles possuídos de grande temor, que é uma reverência, né? Esse temor aí é uma reverência, não é aquele medo que eles estavam sentindo, é uma reverência, um deslumbramento diante daquele homem. Diziam entre si, uns para com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Deus encarnado. Ele é a imagem de Deus. Ele é a exata expressão do seu ser. Ele é aquele por quem todas as coisas foram criadas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para todo sempre. Amém.